Olá, você está no meu canal, meu nome é Roberta, você fique à vontade, se inscreva, dá um like aí, compartilha, ajude esse canal a crescer. Ajude a pessoas ser tocada pela palavra através da sua vida. Esse vídeo, ele vai ser feito em duas partes. A primeira parte, ela se consiste na tomada da Arca da Aliança. E o próximo vídeo será a retomada da Arca da Aliança. Para que o vídeo não fique comprido, então eu decidi fazer em duas partes. Mas se você viajar comigo nesses dois vídeos, eu creio, palavras reveladoras virão ao seu coração, assim como veio ao meu. Prontos para viajar comigo? A Arca da Aliança foi um projeto que Deus fez no deserto para que tudo que aconteceu com os hebreus na passagem para o deserto, os milagres que aconteceram ali através de Moisés, através de Arão, e Deus colocou ali na arca, tudo ali reservado na arca, e do lado de fora tinha dois anjos com 6 asas cada um, que cobriam os seus rostos, porque a glória de Deus é representada de uma forma que nós não possamos nem olhar, de tão grande que é a glória de Deus. Mas o que eu quero falar nesse vídeo não é propriamente o símbolo da arca, mas sim o que aconteceu para que o povo de Israel perdesse a presença de Deus. Porque a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Mas essa arca não era carregada por qualquer um, somente pelos sacerdotes. Porém, sacerdotes santificados. Porque sacerdotes que estavam em pecados, eles morriam ao tocar nessa arca. E aí nós vamos... Quem que entra nessa história? Nessa história entra Ofni e Finéias. Quem são eles? Eles são os filhos de Eli. Eli era o sacerdote. No outro vídeo que eu disse sobre Ana, Eli era o sacerdote da época de Ana. E agora nessa fase desse vídeo já é a história dos filhos de Eli. Porque Eli já estava de idade, já estava envelhecido. Então os filhos deles eram o sucessor deles. Porém, os filhos de Eli, eles eram conhecidos. A fama deles era que eles eram filhos de Belial. Quem era Belial? Belial se referia a pessoas. E que tipo de pessoas? Pessoas cruéis, pessoas más, pessoas sem valor, indivíduos que praticavam a maldade, a idolatria, pessoas indignas. São pessoas que não tinham utilidade nenhuma. Isso era filhos de Belial. Essa era a fama de Ofni e Finéias. Apesar da função deles na casa do Senhor, eles não se importavam com o Senhor. Eles praticavam atitudes que transgrediam as leis de Deus. O povo de Israel tinha o costume de fazer sacrifícios. Levavam animais, separavam animais perfeitos, de acordo com a categoria das suas condições financeiras. Uns levavam cordeiro, que eram pessoas que tinham dinheiro. E uns levavam casalzinho de rolas, que eram passarinhos. E assim, cabritos, né? Eles levavam em forma de sacrifício na casa do Senhor, que era como o Eucana no outro vídeo eu disse, ele subia uma vez por ano na casa do Senhor em Siló, e eles deram continuidade a isso. Então, eles subiam lá, continuou o mesmo costume. Uma vez por ano, eles subiam e entregavam o sacrifício. E lá, eles faziam churrasco. Eles faziam churrasco com essas ofertas de sacrifício. Eram animais que eram levados a churrasco. Mas Ofni e Finéias, além de eles transgredir,
as leis, eles faziam que outras pessoas transgrediam. Então eles tinham, como se diz hoje, os cozinheiros, os churrasqueiros, né? Os churrasqueiros, cozinheiros, eles iam até as pessoas que levavam o sacrifício e dizia que era para eles pegar o sacrifício e assar lá atrás, sem o ato de adoração. Eles queriam somente a oferta. A adoração que era de Deus, eles retiam. Veja o que eles faziam. Todo esse processo era para o Senhor. O churrasco, realmente, o churrasco depois o povo participava. Mas o ato do sacrifício tinha um momento de adoração. O Ofni e Finéias pedia para que o seu churrasqueiro fosse lá, pegasse a oferta crua, levasse para assar lá no fundo. Para quê? Para que eles, com seus garfos, pegassem as melhores partes. Digamos assim, que você levasse um frango. Qual que é as melhores partes de um frango? É as coxas, né? A sobrecoxa, peito, são as melhores partes, não é isso? O resto é asa, pescoço, né? Carcaça. Então, o que eles faziam? Eles pegavam as melhores partes desse frango, entre aspas, tá? Que lá não se levava frango, mas eu tô só contextualizando para você entender melhor. Então, ficava a carcaça lá para Deus. E a parte gorda eles pegavam para eles. Isso eles faziam com o cordeiro, com o cabrito, com o bezerro, com tudo que era levado, eles com o garfo. Imagina a audácia, enfiava o garfo, pegava a melhor parte. Mas espera aí, isso não era para eles. Eles eram sacerdotes, eles tinham só que cuidar da casa do Senhor. É os absurdos que Ofni e Finéias faziam. Mas não era só isso não. E ainda vem uma das outras transgressões que eles faziam. Eles se prostituíam com as mulheres que serviam o templo. As mulheres que cuidavam do templo, eles se deitavam com elas. E eles eram casados. Aí eu te pergunto, você não vê isso nos dias atuais? Você já chegou ao seu ouvido histórias assim? Trazendo para a nossa linguagem de hoje? Você já não ouviu isso? Já. Eli já estava velho. Tinha 98 anos. Já estava perdendo as vistas. Já quase não enxergava mais nada. Mas ele foi um bom sacerdote. Mas ele deixou essa parte de educar os filhos na casa do Senhor. E muitos pais hoje passam por essa situação. Foram ótimos obreiros, ótimos diáconos, pregadores, pastores, cantores. Mas o fato de estar na casa de Deus fazendo a obra não te limita ao ponto de você não educar seus filhos, educar aqueles que te observam. Porque eles serão o futuro da igreja. E Eli não se portou, foi um pai negligente. E depois de velho, chegava aos ouvidos dele o que os filhos deles faziam. Imagina que tristeza. É melhor você, depois de velho, talvez se sentir inútil na vida dos teus filhos, do que você olhar para eles e ver que todo o sacrifício que você fez de nada valeu. Mas ele tentava, mesmo idoso, cego, ele tentava fazer o papel dele de pai. Mas os filhos já não ouviam mais. Ele tinha que ter feito isso antes. Então depois, o que ele falava entrava num ouvido e saía no outro. E ele, quando ele falava, ele via como foi a negligência dele. Deixou os filhos pecarem na casa do Senhor, transgredir.
e ainda induzir outras pessoas a caírem em pecado. Eles estavam atrapalhando a salvação de outras pessoas perante o Senhor. Isso entristecia ele. Mas em meio a toda essa história, essa narrativa, essa narração, o pequeno Samuel, que Ana deixou lá na casa do Senhor para crescer e cuidar da casa do Senhor, ele crescia em estatura e crescia no servir na casa do Senhor. Então você vê que existia os filhos de Eli e Samuel. Samuel foi deixado pela Ana para morar na casa de Deus. E os filhos de Eli já estavam exercendo a função. Mas o pequeno Samuel fazia a diferença. Esse fazia o que agradava ao Senhor. E os filhos de Eli faziam o que desagradava ao Senhor. Aí você pergunta assim, mas o que Deus fazia? Deus estava vendo tudo aquilo e Deus não fazia nada? Deus, ele tem um momento de agir. Ele só vai dando corda. Até que chegou um dia que ele enviou um homem de Deus para falar com Eli. E esse homem veio e disse para ele, assim diz o Senhor. E ali ele falou tudo que Deus via. Deus lembrou a Eli de onde ele saiu. Eli era da tribo de Levi. Deus escolheu Eli da tribo de Levi que era a tribo que ficou incumbida de cuidar da casa do Senhor. Eles não podiam adquirir bens nenhum. Eles eram sustentados pelas outras tribos. Então, essa tribo de Levi era a tribo que foi levantada para cuidar da casa do Senhor e ser cuidada pelas outras tribos. Mas, por causa de Eli, Deus teve que falar com ele por causa dos seus filhos. E foi ali que a aliança foi quebrada. E Deus falou para ele tudo o que iria acontecer com os filhos dele, com toda a geração dele, com tudo que iria acontecer. Então Eli sabia. Afinal, Eli foi um sacerdote e Deus falava com os sacerdotes. Então ele já sabia o que Deus iria fazer. Eli, ele não era inocente. Tudo o que estava acontecendo ali na casa de Deus, por causa de seus filhos, Eli era conivente. Porque Eli, assim como nos dias atuais, as pessoas recebem cargos na igreja, as pessoas sentem um status. Ela fica ali presa na função dela, no cargo, no título, e aquilo envaidece a pessoa. Então, quando a pessoa fica envaidecida, então ela acha que está tudo certo. A pessoa tem um título, que aquilo garante o passaporte para entrar no céu. Mas é aí que cai o engano. É aí que o homem se vê no engano. Não é cargo, não é função. Isso não garante nada. É a nossa função em nossa casa, em nosso lar. É essa que importa para Deus. Sim, recebemos ministérios, recebemos funções na casa dele, assim como Eli recebeu. Mas o que importa você ficar preso em um cargo, uma função e ser negligente na função sua, na sua família, naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. E que o seu entendimento abra através dessa reflexão. Não é o cargo, não é a função mais importante do que a sua função como pai, como esposo, como filho, como cidadão. Porque para Deus, não adianta você ser um ótimo obreiro na casa dele e ser um mau cidadão para a sociedade. Para Deus não é assim. Ah, mas ele é obreiro, então ele vai para o céu. Não, Deus olha as nossas atitudes. Deus olha isso. É isso que Deus olha.
não é a sua posição ministerial, mas sim o seu caráter. Aonde você for, você é o outdoor de Deus. É o nome de Deus que você carrega. Seja na igreja, seja na sociedade, seja na sua família, no seu trabalho, na faculdade, seja onde for. É o nome de Deus que você carrega. É a arca da aliança que você carrega. A arca da aliança hoje não é um objeto. A arca da aliança hoje é nós, é o nosso coração. E é isso que importa para Deus. O que importa para Deus é o que está no nosso coração, o que nós carregamos dentro dele. Mas Deus sempre anda na frente. Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. Deus sabia o que iria acontecer na casa de Eli. Quando Ana entregou Samuel para ser sacerdote na casa do Senhor, Deus já tinha esse plano. E Deus sabia quem era Samuel desde pequenino. Mas Deus também sabia quem era Ofni e Finéias. Deus, com certeza, Deus olhava para esses dois e via: esses dois vão dar problema para mim. Mas Deus tinha um escape, que era Samuel. E Samuel, pequeno, já menino, dormindo no seu leito, na casa, na casa de Deus, ali no Santo dos Santos, e ele deitado à sua cama ao lado. Já estava de idade, 98 anos, idoso. E numa noite, o Senhor disse: Samuel. Samuel ouviu e foi correndo lá no quarto ver o que ele queria, Ele já estava de idade avançada, cego. Ele foi lá e falou: o Senhor me chamou? Ele disse: não, volte a deitar. Depois, novamente, ele ouviu chamar: Samuel. E ele retornou lá no quarto de Eli. E ele disse: não, eu não estou te chamando. Quando foi a terceira vez, Samuel disse: fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus, ele falou com Samuel porque já fazia muito tempo que Deus não falava com ninguém. Por causa das transgressões de Ofni e Finéias. Deus não manifestava mais a presença dele. Ele não falava mais. Mas Deus falou através de Samuel. E quando Samuel ouviu a voz de Deus, Deus entregou o mistério, o rolo, o mistério para ele. E ali Deus falou o que iria acontecer com Eli e seus filhos. Quando foi um dia pela manhã, Samuel foi até Eli. E ele chegou para ele e disse: Samuel, o que foi que Deus falou com você, que ele te chamou? Ele chamou você 3 vezes. O que ele queria falar com você? Fale logo. Entregue logo o que você tem para falar. Samuel contou a Eli o que iria acontecer com sua casa. Mas Eli já sabia. Então, ele entendeu que foi o próprio Deus que falou através de Samuel. Passou-se o tempo, Samuel já era o sacerdote. E ele estava fazendo a sua ordenança e o povo confiava no que ele falava. Tudo que Samuel falava, Deus confirmava. E o povo aceitava. Até que foi um dia que Deus ordenou para que Israel fosse pelejar contra os filisteus. Quando o povo de Israel ia pelejar, ia guerrear, a Arca da Aliança, ela ia à frente com os sacerdotes carregando a arca. Por quê? A arca representava a presença de Deus. E aonde a presença de Deus ia, Israel vencia. As batalhas de Israel eram vencidas pelo fato da Arca da Aliança estar junto dos soldados.
Ela ficava sempre ao alto de um monte, os sacerdotes com a arca e o povo guerreando embaixo. E Israel saía sempre vencedor. Até que chegou esse dia que Israel desceu para pelejar com os filisteus. A Arca da Aliança, ela não tinha ido até esse momento. Ela não tinha ido nessa guerra. Mas, quando chegaram lá, os filisteus começaram a ganhar a batalha. Mataram mais de 4.000 soldados de Israel. E o povo de Israel, os anciãos, começaram a ficar preocupados. Como assim? A gente já chegou e já está perdendo a guerra? Nós vamos ter que levar a Arca da Aliança junto conosco, porque ela vai garantir para nós a vitória, é a presença de Deus. Ela vai chegar e nós vamos vencer. Então, os anciãos conseguiram convencer a Samuel e aí decidiram. Esses anciões, eles eram cada um de suas tribos, das 12 tribos. Aí o Samuel pediu para que os sacerdotes, Ofni e Finéias, carregassem a arca e levassem até o campo de batalha. Quando chegou lá, eles foram mortos. Os soldados filisteus mataram Ofni e Finéias, pegaram a aliança, tomaram a Arca da Aliança e venceram a guerra. Mas sobrou um para que chegasse a notícia do que havia acontecido com o povo de Israel e com a Arca da Aliança. Aqui vem uma reflexão. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, aqueles que transgrediam as leis do Senhor, aqueles que faziam pessoas a induzir a elas a pecarem, profanavam o nome de Deus. Eles eram aqueles que eram para trazer a presença de Deus, mas eles que transgrediam, eles que tiveram que carregar essa arca. E olha o que aconteceu com eles. Israel ficou perdido. E Ofni e Finéias estavam mortos. Daqui você pode tirar uma reflexão. Tudo isso por causa da negligência de um pai. Um pai que negligenciou a educação de 2 filhos na presença de Deus. Eram egoístas ao ponto de pegar para si as melhores partes. Se prostituíam com mulheres que eram para servir o templo. O exemplo deles fez com que pessoas se afastassem de Deus. Porque quando nós vemos pessoas que eram para estar fazendo bem e estão fazendo mal, essas pessoas nos afastam da casa de Deus, nos afastam de Deus. Então você veja a importância que nós temos quando nós nos colocamos na posição de servir a Deus. Através de nossa vida, nós salvamos almas, mas também através de nossa vida, nós perdemos almas que são do Senhor. Mas Eli precisava passar por tudo aquilo que Deus falou com ele e também usou a Samuel para falar com ele. Eli estava sentado em uma cadeira, estavam aguardando a guerra, né? Estavam aguardando a guerra, confiantes, mas chegou um homem correndo com suas vestes rasgadas, debilitado, correndo, e ele chegou e foi falar com Eli. Mas Eli era cego, ele não via, ele só ouvia. E ele ouviu um alvoroço, uma gritaria, pessoas gritando em desespero. E Eli falou: o que está acontecendo? Por que está essa gritaria? E aí o homem chegou até Eli e disse que os filhos dele haviam morrido e que a Arca da Aliança tinha sido tomada. Quando ele terminou de falar isso, Eli ficou pasmo, aterrorizado. E ele tombou para trás, caiu da cadeira, quebrou o pescoço.
Mas não ficou só nisso. A esposa de Ofni, aliás, a esposa de Finéias, estava grávida. Por aqueles dias, a criança ia nascer. Mas tamanha situação que estava acontecendo ali, ela começou a sentir dores. E a criança veio ao parto, nasceu. Quando a criança nasceu, ela deu o nome à criança. Ela deu o nome de Icabô. O que quer dizer Icabô? Foi-se a glória do Senhor em Israel, por causa da Arca da Aliança. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade a essa história. Eu creio que essa história é uma história diferente de tudo aquilo que você já deve ter ouvido, mas é a história do povo de Israel, é a história da Arca da Aliança, a tomada da arca, e no próximo vídeo nós iremos conhecer a retomada da Arca da Aliança. É algo importantíssimo para o povo de Deus e para nós que fazemos parte do povo de Deus. Somos o povo adotivo, nós fazemos parte do povo de Deus, porque nós reconhecemos quem é Jesus. Então nós fazemos parte do povo de Deus. Você que ficou até aqui, muito obrigada por você ter ficado até o final. E eu conto com vocês para o próximo vídeo. E creio que esses 2 vídeos, eles irão trazer grandes revelações aos nossos corações. E que o Senhor te abençoe.